Aí, Gabriela, lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo. E uma delas pediu pra me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. No Esteio acabou os resgates. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e pra lá eu não vou. Ai, essa foi foda. Pessoal, continuamos aqui em cima do telhado. Nós e nossos bichinhos. Tem mais gente ilhada aqui também. Tem meus vizinhos ali da frente. E mais gente aqui atrás também. Tá todo mundo ilhado. Não vem ninguém aqui no fundão. Ninguém. Teve um helicóptero aqui do exército. Tirou 2 famílias. E não vieram aqui nos buscar, passaram reto. Eu não sei mais o que pensar, o que fazer. Rezem por nós. Só isso, que Deus tenha misericórdia de nós. Saudações, gente bonita. Vamos começar aqui. Como vocês devem estar sabendo, o Rio Grande do Sul está passando por uma situação muito triste. O vídeo que vocês viram ilustra de maneira cabal o que está acontecendo. Nessas horas, os canalhas costumam dizer que a gente não deve buscar culpados, a gente deve buscar soluções. Então, uma das soluções é buscar os culpados. Porque o ano passado houve enchente e inundação. Nos mesmos lugares, não desse nível catastrófico, calamitoso, mas houve. 2 anos atrás, nós tivemos um pesquisador avisando que isso poderia acontecer. Esta cidade não tem planejamento das suas áreas de risco, não tem planejamento das suas áreas de inundação, não tem planejamento de absolutamente nada do ponto de vista ambiental que leve em consideração as mudanças e os eventos climáticos que estão por aí. E nós vamos ter um inverno com chuva. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que, por exemplo, em 2013 para frente, nós temos acumulados de precipitação no mês de mais de 300 milímetros. Até 2013, nossa cidade não tinha isso. Até 2013. A minha pergunta é, o que nós, por exemplo, na Defesa Civil, né, temos programado para prever essas possibilidades? Será que a nossa estratégia é só apagar o incêndio quando ele ocorre? O que a gente está fazendo para atender essas situações? E olha, que por enquanto a gente vê muito acontecer no Pontal. Mas em algum momento nós vamos começar a ver em outras situações que até então a água não chegava com tanta frequência. E nós vamos ver chegar. E as precipitações acumuladas de cargas d'água, elas vão se reproduzir com muita força. E em algum momento nós vamos lembrar disso que a gente está falando aqui. Esse assunto tem que ser debatido com frequência, porque o que não falta nessa cidade é problema ambiental para ser tratado. E ninguém fez absolutamente nada. Então, gente, isso não é uma tragédia no sentido de que é natural. Não é natural. A mudança climática existe e as medidas absolutamente estúpidas tomadas pelo regime anterior, ainda mais pelo criminoso que foi ministro do Meio Ambiente há algum tempo e foi premiado com um cargo importante pelos paulistanos logo depois, ajudaram muito nisso.
O governador Eduardo Leite, ao que consta, destinou apenas R$50 mil para a Defesa Civil. R$50 mil. Evidentemente, se você puder, manda para eles. Eles estão precisando muito, precisando demais de cada coisa. Nós estamos sugerindo organizações que a gente sabe que estão apoiando. Não indicamos o número oficial do governo do Rio Grande do Sul, porque esses canais são responsáveis. Então, os que a gente sabe que está ajudando, os Focolares, o Whindersson Nunes, os Correios, o MST, a gente está dando aí os piques deles e como vocês podem ajudar se puderem. E o prefeito Melo não destinou dinheiro para manutenção das bombas que poderiam retirar a água e salvar muita gente. O resultado é esse que vocês estão vendo. Os anos de governo neoliberal no Rio Grande do Sul e no Brasil resultaram nisso. Privatização, tiraram, suprimiram, alteraram 500 artigos do Código Florestal do Rio Grande do Sul. E tem um deputado gaúcho que propôs um projeto de lei para transformar 40 milhões de hectares de terra brasileira em área potencialmente desmatável. Deixa eu explicar algumas coisas tecnicamente sobre como funciona isso. Primeiro, vamos entender a mudança climática. Quer que vocês vejam o seguinte: a atmosfera que nos envolve é um fluido, certo? Ele é um fluido. Ele é composto, grosso modo, de 78% de nitrogênio, que é um gás inerte. E realmente o nitrogênio é um gás muito inerte. Para ele ser incorporado na Terra, só com raio. Os raios exercem um papel muito importante na fertilização natural do solo, porque eles conseguem incorporar o nitrogênio do ar atmosférico na Terra, na forma de componentes que as plantas possam absorver. Cerca de 21% é composto de gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. E 1% outros gases. Vou falar sobre esses outros. Antes da era industrial, antes do capitalismo, vai dar nome aos bois. Porque quando a gente fala era industrial, dá a impressão que é a humanidade inteira. Não. Antes do capitalismo inglês, teor de CO2 na atmosfera era isso aqui. Fazia parte desses outros. O teor de CO2 na atmosfera era 0,18%. O que o dióxido de carbono faz? O dióxido de carbono tem uma propriedade muito interessante. A radiação que o Sol manda passa por ele. A radiação solar ela é mandada para a Terra em 3 comprimentos de onda ou frequência, não faz diferença. Ultravioleta, luz visível, infravermelho. De mais para menos energia. O VA é o que tem mais energia. O VB é um pouco menos, aí você tem luz visível
E aí, infravermelho. Ok. Quando essa radiação bate nos gases da atmosfera, às vezes ela faz essas moléculas se movimentarem, então ela é gasta. E o que acontece? Luz visível e ultravioleta tem mais energia. Se bater numa molécula, ela vai fazer a molécula vibrar. Só que para ela vibrar, ela tem que gastar energia. E a luz é muito interessante, porque ela é muito honesta. Vamos dizer que ela pega um comprimento. Pega, sei lá, esse espaço aqui. Vamos dizer que isso aqui dá 1 centímetro. Estou sem régua. Que ela pega 1 centímetro de luz. Só que aí ela gastou, digamos, essa parte aqui para se movimentar. Ela vai devolver o mesmo tamanho. Só que o que ela vai fazer? Como é que ela vai devolver o mesmo tamanho se ela gastou um pouco? Ela vai aumentar o comprimento de onda. Quando você aumenta o comprimento de onda, que é rigorosamente o mesmo que dizer que diminuiu a frequência da onda. Isso é o mesmo que dizer que ela perdeu energia. Claro que ela perdeu energia. Ela gastou essa energia na forma de movimento. Então, vamos dizer que ela se transforma, que ela produz infravermelho. O que é infravermelho? Calor. E olha o tanto que isso é importante, gente. É por isso que numa montanha, quanto mais alto você está, mais frio fica. O que acontece? A radiação do Sol é mandada por uma montanha. Deixa eu ver isso aqui de montanha. A radiação do Sol é mandada para a montanha. Quanto mais alto, menos oxigênio tem. Certo? Isso quer dizer que quanto mais alto, menor é a chance da radiação solar bater na molécula e se transformar em calor. Por isso, quanto mais alto, mais frio. Certinho? E ao mesmo tempo, maior a radiação solar, que tem menos moléculas no ar, menos moléculas de oxigênio, basicamente. Ok. Fato é que, à medida que essa radiação vai batendo na atmosfera, ou vai batendo na superfície das coisas, ela vai sendo convertida em infravermelho. O infravermelho é reirradiado para a atmosfera. Mas acontece uma coisa interessante, quando o infravermelho encontra o CO2, parte dele é refletido de volta. E esse é o efeito estufa. Parte do calor não consegue sair para a atmosfera, é refletido de volta para as camadas mais baixas e permanece na Terra. O efeito estufa é muito importante para a existência da vida nesse planeta. Entendam isso. Sem um efeito estufa, não existiria vida nesse planeta. Porque se não houvesse ele, se não houvesse atmosfera, não houvesse efeito estufa, a Terra seria igual à Lua, que está na mesma distância do Sol que nós. O que a Lua faz? Uns 150 graus durante o dia e quase 200 graus abaixo de zero durante a noite. Por que isso? Não tem atmosfera. Correto? O nosso planeta, como tem atmosfera, tem gás na atmosfera, a atmosfera absorve calor durante o dia e libera durante a noite.
Então você tem uma temperatura relativamente estável. Reparem vocês que locais secos esquenta muito durante o dia e resfria muito, também muito rápido durante a noite. Por que isso acontece? Porque tem menos moléculas de água. A molécula de água, ela é muito importante porque ela não reemite a radiação, a maior parte fica com ela. Digamos que o infravermelho bateu nela, certo? Ele não vai mandar o infravermelho de volta, vai ficar. E durante a noite, aí sim, libera essa radiação. Então a umidade impede de esquentar muito e muito rápido durante o dia e de resfriar muito e muito rápido durante a noite. Então nós já sabemos um punhado de coisas importantes. O mais importante agora é o CO2. O CO2, ele mantém radiação infravermelha dentro da Terra. E aí esquenta o planeta. Certo? A partir do momento que o capitalismo, vamos dar às coisas o nome que elas têm. O vizinho não tem muita noção, né? Vou esperar um pouquinho. À medida em que o capitalismo foi se expandindo, ele deu origem à Revolução Industrial, para explorar melhor a mão de obra dos trabalhadores. A Revolução Industrial foi baseada inicialmente na queima de combustíveis fósseis, principalmente o carvão. Carvão é carbono puro. Quando o carvão, que é carbono puro, passa por combustão, para que haja combustão, é preciso do combustível, que é o carbono, e o comburente. O que é o comburente? O oxigênio, gás oxigênio. Então, carbono, na forma do carvão, é o combustível. O gás oxigênio é o comburente. A queima transforma o combustível e o comburente em CO2. Então a quantidade de CO2 na atmosfera foi aumentando. Aumentando. Gente, lembra que eu falei que a atmosfera é um fluido? Nossa, mas que sujeito inconveniente, gente. Nossa senhora, socorro, deixa eu dar uma paralisada aqui. Pronto, o sujeito finalmente desligou a máquina. Provavelmente por pouco tempo. Mas vamos voltar. Teor de gás carbônico na atmosfera era esse, antes do capitalismo. E aí ele foi aumentando, e hoje ele está próximo desse aqui, ó. A pessoa fala, mas era quente na época dos dinossauros, o sol, a influência tem impacto na mudança climática e tal. Os negacionistas, como um infeliz que disse que não existia mudança climática para os latifundiários, né? E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adotar medidas neoliberais. Então, deixa eu explicar para vocês. Sim, a atividade solar muda, mas isso é registrado. Sabe como é que é registrado? A luz do sol, o ultravioleta, produz um efeito interessantíssimo no gelo abaixo de zero. Tipo, bem abaixo de zero. Sabe o que ele faz? Ele produz água oxigenada. Vocês sabiam disso? Que é a radiação ultravioleta. No gelo, em temperaturas abaixo de menos 16, ó, o infeliz está fazendo barulho de novo, peraí.